Recebi uma pergunta envolvendo uso capião de coherdeiros. Uma pessoa exerce sozinha um imóvel que foi objeto de herança, provavelmente ainda não transferida, ainda não formalizada, mas que tem direitos hereditários sobre aquele imóvel, junto com outras pessoas, junto com seus irmãos. Essa pessoa pode ou não fazer uso capião deste imóvel após utilizá-lo, após exercer a posse sobre ele de forma mansa e pacífica por longo período. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, compartilhe, comente, deixe o seu like aqui. Pessoal, o Brasil realmente não é para amadores. Segurança jurídica é o que nós não temos no Brasil. A nossa lei, o nosso Código Civil, não enfrenta diretamente esta questão e nós temos, então, quando há uma omissão legal, nós temos o Poder Judiciário que poderá, usando outras normas e princípios de direito, decidir sobre aquele caso concreto. E para variar, nós não temos uma posição uniforme. Eu lerei aqui algumas decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Assista o vídeo até o final. Se você não assistir até o final, você não entenderá o que eu estou falando. Mas vamos lá. Passemos aqui a algumas decisões do Tribunal do Rio Grande do Sul. Então vejamos, nós temos aqui uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que já não é tão novinha assim, 2018, que diz o seguinte: apelação civil, uso capião, transferência de propriedade, herdeiro, impossibilidade, partilha de bens. Aqui é a parte que nos interessa. Quem recebe a coisa por herança não pode adquiri-la por uso capião. O Instituto da Uso Capião não se presta à transferência de domínio de bem comum a favor de um dos coproprietários, mas sim a aquisição originária da propriedade. Ademais, atos de mera tolerância dos herdeiros, irmãos do requerente, não servem para confortar a pretensão usucapienda. Sentença confirmada, negar o provimento ao apelo, unânime, apelação aqui, o número do processo, a desembargadora Marley de Souza. Vamos ver outra decisão aqui, também já com uma certa idade. Apelação, ação de uso capião, pedido movimentado por um dos herdeiros com exclusão dos demais. Com posse, impossibilidade na forma do artigo 1784. A posse da herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos do decujo ao falecido, sem eles precisarem assumi-la. Transmissão que se opera ex lege, ou seja, decorrente da própria lei. Não pode o filho do falecido, mesmo que ocupando o imóvel usucapiendo de longa data, pedir para usucapiar sozinho, quando possuir irmãos que herdaram, tanto quanto ele, a alegada posse. Ademais, a sua genitora ainda reside no bem, esse aqui é o caso concreto, né? Há autores que merecem ser tidos como carecedores da ação proposta. Aqui o fato da autora, da genitora também residir no bem é um argumento adicional, porque aqui foi detectada, foi reconhecida, aliás, a impossibilidade de transmissão do filho do falecido contra seus irmãos. A tendência jurisdicional, a tendência jurisprudencial do Rio Grande do Sul é essa que acabamos de ler. Pesquisei no banco de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e verifiquei que todas as decisões são no mesmíssimo sentido. Então, em um primeiro momento, eu tenderia a dizer que herdeiro não pode obter o uso capião, obter a propriedade do imóvel por uso capião,
quando ele for coproprietário. Não pode ajuizar esta ação em prejuízo dos demais herdeiros, provavelmente de seus irmãos. O problema é a nossa velha falta de segurança jurídica no país. Vamos ver aqui uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e insisto, siga até o final que terá mais esclarecimentos. Nós temos aqui agora um recurso especial uma decisão do STJ, recurso especial 163/1859 de São Paulo, decisão que atacou julgado do Tribunal de São Paulo, datado de maio de 2018. O resumo aqui: direito processual civil, recurso especial, ação de uso capião extraordinária, pré-questionamento, ausência da súmula tal, herdeira e imóvel objeto de herança, possibilidade de uso capião por condômino se houver posse exclusiva. E aí aqui fala, são ajuizadas em 2011, recurso especial concluso tal, e são questões que não são tão relevantes, né? E a parte que nos interessa, item 7. Sob esta ótica, tem-se assim que é possível ao recorrente pleitear a declaração de prescrição aquisitiva em desfavor do seu irmão, o outro herdeiro condômino, desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração da uso capião extraordinária, previsto no artigo tal do Código Civil, quais sejam lapso temporal de 15 anos, acumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem. Muito bem, nós acabamos de ver aqui duas orientações jurisprudenciais antagônicas. O Rio Grande do Sul, firme, dizendo que não cabe ação de uso capião quando o imóvel objeto da discussão pertence a um dos herdeiros, que é coproprietário ou coerdeiro junto com outros, normalmente com irmãos. Mas nós vimos que o STJ tem decisão em sentido oposto. Eu li um acórdão do STJ, lá de 2018, mas existem outras decisões no mesmo sentido. Lá em Brasília, lá nestas decisões do STJ, foi dado provimento, foram reformadas decisões proferidas por outros tribunais de justiça. Nós temos vários tribunais de justiça do país na mesma linha do Rio Grande do Sul, ou seja, não reconhecendo a possibilidade do uso capião pelo herdeiro coproprietário de um imóvel. Por outro lado, temos decisões do STJ reformando estas decisões. No momento, eu diria que é mais provável que o herdeiro que pretenda utilizar da ação de uso capião para adquirir a posse integral do imóvel, é mais provável que ele tenha sucesso caso ele consiga chegar até o STJ. E aí a gente volta para aquela crítica que eu fiz lá no início do vídeo, quando eu digo que o Brasil não é para amadores e que não temos segurança jurídica. É muito baixo o percentual de recursos que chegam no STJ. Ou seja, a resposta é inconclusiva. A resposta que eu tenho para esta pergunta é inconclusiva do ponto de vista prático. Por quê? Por que é inconclusiva? Muito provavelmente, a pessoa que ajuizar uma ação de uso capião encontrará decisões desfavoráveis no primeiro e no segundo grau, ainda mais se estiver aqui no Rio Grande do Sul. Caso ela consiga ter o seu recurso conhecido e julgado no STJ, provavelmente ela obterá sucesso. O grande problema é que o STJ, assim como os tribunais de justiça de quase todo o país, se esforçam muito para dificultar que os recursos sejam conhecidos, sejam enfrentados lá em Brasília pelo STJ. E com isso é possível que uma determinada pessoa
obtenha um resultado favorável em uma ação de uso capião. E uma outra pessoa em uma situação idêntica não tenha o mesmo resultado. Nós não temos segurança jurídica. Se alguém bater no meu escritório querendo me contratar, seja para ajuizar uma ação de uso capião, nestas circunstâncias, seja para fazer a defesa de uma ação proposta por alguém, em ambas as situações eu diria, não temos garantia de resultado, temos insegurança jurídica, não tenho como prever o resultado, como prever qual será a decisão final, por conta da gincana que virou o processo civil, em especial para os recursos para o STJ. Se você está ocupando sozinho um imóvel que pertence que foi objeto de herança seu e de outras pessoas, você de fato tem chance de sucesso. E se você é o irmão desta pessoa que está ocupando o imóvel sozinho, você também tem chance de sucesso. Não temos como definir uma previsibilidade maior, ainda que existam decisões do STJ favorável à tese que acolhe o uso capião. Dica que eu dou para quem for réu nesta ação, dica que eu dou para os irmãos do herdeiro. Um dos requisitos do uso capião falarei aqui o termo técnico e depois farei a tradução. É o animus domini, ânimo de dono do imóvel. É que a posse seja mansa e pacífica, sem oposição. Quando o outro herdeiro, aquele que não está exercendo a posse, tolerar, por alguma razão qualquer, amizade, afeto, são irmãos, pela razão que for, concordar com a posse, mas houver o reconhecimento de que esta posse é precária. Por que precária? Porque é uma mera liberalidade, é um comodato. Comodato bem a grosso modo, é emprestar alguma coisa para o outro. Ou algo parecido, algo nesta linha, não estará presente o requisito do uso capião. A cobrança de aluguel, e aí eu tenho vídeo aqui no canal que fala, cobrança de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum. A cobrança de aluguel seria a melhor forma de documentar, de comprovar que esta posse não é mansa e pacífica com ânimos de dono. Na maioria das vezes não acontece isso, na maioria das vezes não existe essa cobrança de aluguel. Mas vamos falar da troca de mensagens de WhatsApp. Quando aquele herdeiro que está ocupando o imóvel sozinho reconhece a propriedade dos outros, dos seus irmãos, ainda que por mensagens de WhatsApp, essa documentação poderá ser usada para descaracterizar o requisito do uso capião e levar a ação à improcedência. Outras questões, outras formas de demonstrar a ausência de ânimos de dono do imóvel ocupado pelo herdeiro são os gastos e investimentos feitos pelos demais herdeiros naquele imóvel. Então vamos imaginar, a pessoa falece, um dos filhos fica ocupando o imóvel, mas quando necessário fazer a manutenção, tomar algum cuidado quanto ao imóvel, este assunto é debatido entre todos. Este assunto, o custo é rateado entre todos ou suportado por algum outro. Existe troca de mensagens, de e-mails, ou pode ser até mesmo prova testemunhal, comprovando a participação de todos neste assunto. Ainda que não haja, claro, sempre será possível abrir uma discussão e contestar a ação de uso capião. Mas havendo esse tipo de material, fica mais fácil a defesa. Pessoal, espero ter ajudado. O vídeo já está bastante longo. Agradeço para quem assistiu até aqui.